Isaac nasceu de uma promessa divina, e sua chegada trouxe esperança a um casal que já tinha perdido a fé em milagres. Abraão e Sara eram idosos e nunca imaginaram ter um filho, mas Deus os surpreendeu com a promessa de um filho que seria o início de uma grande nação. Essa promessa transformou a vida deles e encheu seus corações de confiança. Eles ouviram a voz de Deus e aceitaram a mensagem com humildade e dedicação. A esperança começou a florescer mesmo em meio às dúvidas e dificuldades do dia a dia. A cada amanhecer, Abraão e Sara renovavam sua fé e aguardavam com paciência o cumprimento da promessa divina. Eles olhavam para o céu estrelado e imaginavam que as estrelas representavam os descendentes que se multiplicariam como a luz no deserto. Essa visão simples, mas poderosa, os incentivava a persistir mesmo quando as circunstâncias eram desfavoráveis. A fé deles se manifestava em pequenos gestos cotidianos e em orações silenciosas que enchiam a casa de uma paz inexplicável. A história de Isaac é um lembrete de que Deus tem um tempo perfeito para cada promessa e que nunca devemos desistir de acreditar, pois a confiança pode transformar os momentos de incerteza em experiências de profunda gratidão. A partir do momento em que receberam a promessa, Abraão e Sara passaram a viver cada dia com a certeza de que algo grandioso estava por vir. Essa confiança foi o alicerce que sustentou suas vidas e influenciou gerações futuras, mostrando que a fé pode iluminar até os caminhos mais sombrios. Eles enfrentaram muitos desafios ao longo dos anos e a espera pelo filho parecia interminável. Mas a paciência se transformou em uma virtude que os fazia olhar para o futuro com olhos renovados. Cada dia que passava era uma oportunidade de aprender a confiar mais intensamente em Deus, mesmo quando os sinais pareciam contrários. A promessa divina era como uma chama que aquecia o coração e iluminava a alma, lembrando-os de que, por mais difícil que a jornada se tornasse, a palavra de Deus nunca falha. Quando Isaac finalmente nasceu, o mundo se encheu de alegria e o casal sentiu que a vida lhe sorria de volta. O nascimento do menino não foi apenas um milagre, mas o início de uma trajetória que mudaria o destino de muitas gerações. A cada sorriso e cada gesto de inocência de Isaac, Abraão e Sara encontravam a confirmação de que Deus cumpre suas promessas, mesmo quando o tempo parece demorar. Esse acontecimento reforçou a importância de acreditar, mesmo diante das adversidades, e ensinou que os planos divinos são maiores do que qualquer sonho humano. A vida de Abraão e Sara passa a ser um exemplo vivo de que, com fé, é possível transformar a espera em aprendizado e a incerteza em esperança. A história deles nos convida a refletir sobre a importância de manter o olhar fixo naquilo que é essencial e de cultivar a confiança, mesmo quando tudo ao redor parece duvidar. Eles aprenderam que cada dificuldade enfrentada era uma lição que os preparava para os desafios que viriam, e que a paciência é um dom que se fortalece com o tempo. A jornada rumo ao cumprimento da promessa divina foi marcada por momentos de profunda introspecção, onde o silêncio se transformava em prece, e cada batida do coração era um lembrete da fidelidade de Deus. Mesmo nos dias mais longos e solitários, quando o desânimo ameaçava tomar conta, Abraão e Sara encontravam força na lembrança de que estavam sendo parte de algo muito maior. Essa fé inabalável inspirava não só a eles, mas também todos que conheciam sua história, mostrando que a perseverança e o amor podem superar as barreiras mais difíceis. A narrativa de seus dias se torna um legado de ensinamentos que nos desafia a nunca perder a esperança, a confiar no tempo divino e a acreditar que, assim como as estrelas que enfeitam o céu, os sonhos podem se multiplicar e iluminar a jornada da vida. O exemplo de Abraão e Sara nos mostra que mesmo quando os recursos parecem escassos e a certeza do amanhã se torna incerta, a fé pode transformar a realidade e abrir caminho para milagres inesperados.
Assim, o nascimento de Isaque não só marcou o início de uma nova era para aquela família, mas também se consolidou como um símbolo eterno da força da esperança e da confiança em Deus. Essa história convida cada um de nós a refletir sobre nossos próprios desafios e a encontrar, na simplicidade de uma promessa divina, o incentivo para seguir em frente com coragem e determinação, mesmo quando o caminho parece árduo e a jornada repleta de incertezas. Isaque cresceu cercado de cuidado e silêncio. Desde pequeno, ele sentia que havia algo especial em sua vida, embora não entendesse o que era. Cada gesto de seu pai Abraão e cada olhar de sua mãe Sara carregavam um carinho profundo, mas também um peso invisível. Isaque não era apenas um filho amado, ele era o cumprimento de uma promessa feita pelo próprio Deus. As pessoas ao redor olhavam para ele com respeito, quase como se ele fosse um sinal vivo de que Deus estava presente entre eles. Isaque brincava, aprendia, ajudava em casa, mas havia sempre um sentimento de que ele precisava estar pronto para algo maior. Abraão, com seu jeito calmo, muitas vezes contava histórias sobre Deus, sobre as estrelas, sobre o futuro que viria a partir de Isaque. Ele dizia que a fé é mais forte do que qualquer dúvida e que confiar em Deus é a maior sabedoria que um ser humano pode ter. Isaque ouvia essas histórias com atenção. Às vezes sorria, outras vezes ficava em silêncio, tentando entender por que sua vida parecia tão importante. Com o passar do tempo, Isaque foi percebendo que não podia ser apenas uma criança comum. Seu caminho seria diferente. Ele não sabia explicar, mas sentia dentro de si uma responsabilidade que ainda não tinha forma. Isso o tornava mais observador, mais quieto, como se esperasse um sinal sobre o que deveria fazer no futuro. Muitas vezes, a verdadeira preparação vem nos momentos calmos, quando a alma ainda está em silêncio. E foi assim que ele cresceu, com uma fé simples, mas profunda. Às vezes, é na rotina que Deus molda os corações mais fortes. Mas chegou um dia em que tudo mudou. Isaque acordou como em qualquer outra manhã, mas seu pai o chamou para uma viagem. Era comum acompanhá-lo para oferecer sacrifícios a Deus. Então, o menino não estranhou. Pegaram a lenha, o machado e seguiram viagem. No começo, o silêncio entre os dois parecia natural, mas à medida que caminhavam, Isaque percebeu que havia algo diferente. O olhar de Abraão estava distante e seus passos pareciam mais pesados. Isaque carregava a lenha nos ombros e sentia que algo importante estava prestes a acontecer. O vento soprava leve, mas o coração do menino começava a se inquietar. Depois de um tempo, Isaque olhou em volta e percebeu que faltava algo essencial. O cordeiro para o sacrifício. Ele hesitou, mas decidiu perguntar ao pai onde estava o animal. A resposta veio com uma calma misteriosa. Deus proverá o cordeiro, meu filho. Isaque ficou confuso, mas decidiu confiar. Às vezes, confiar é tudo que podemos fazer. Quando chegaram ao topo do monte, Abraão preparou o altar. Suas mãos tremiam levemente, mas ele continuava. De repente, pediu que Isaque deitasse sobre a madeira. O menino obedeceu. Talvez por amor, talvez por fé, talvez por um respeito profundo que sempre sentiu por seu pai. O silêncio ali em cima era diferente. Era denso, cheio de algo invisível. Quando Abraão ergueu a faca, Isaque fechou os olhos. Não gritou. Apenas sentiu que algo grandioso estava acontecendo. No último segundo, uma voz forte ecoou. Deus o chamou e disse que o sacrifício não era necessário. Abraão havia passado na prova de fé. Isaque, ainda deitado no altar, abriu os olhos. Seu pai chorava enquanto o desamarrava. Naquele momento, Isaque entendeu que sua vida não era só dele. Ela fazia parte de algo maior, de um plano que ele ainda não compreendia totalmente. Essa experiência o marcou para sempre.
Às vezes, os maiores ensinamentos vêm dos momentos mais assustadores. Deus não quis a morte do menino, mas queria ensinar que fé verdadeira significa entregar tudo, até o que mais amamos. Depois desse dia, Isaque desceu do monte com Abraão, mas o silêncio entre eles nunca mais foi o mesmo. Era um silêncio cheio de significado, como se ambos tivessem vivido algo que não precisava ser explicado. Isaque cresceu carregando essa memória. Ele não falava muito sobre isso, mas ela o acompanhava como uma sombra calma, lembrando-o sempre de que sua vida era preciosa e tinha um propósito. Em nossas vidas, também há momentos que não entendemos de imediato, mas que mais tarde se revelam como partes essenciais da nossa história. A experiência de Isaque nos ensina que nem sempre a fé é confortável. Às vezes, ela exige coragem. Às vezes, ela exige silêncio. Mas sempre, ela exige confiança. Isaque passou a ver a vida com outros olhos depois do monte. Tudo tinha mais peso. O tempo parecia diferente. Cada dia era uma nova chance de entender quem ele era e o que Deus esperava dele. Ele não falava sobre o sacrifício, mas pensava nisso com frequência. Aquilo não tinha sido apenas um teste para Abraão. Tinha sido um chamado para ele também. Um aviso de que sua vida fazia parte de algo muito maior. Enquanto crescia, Isaque observava tudo ao redor com mais atenção. Ele percebia os olhares das pessoas, sentia a expectativa no ar. Era como se todos esperassem algo dele, mesmo sem dizer uma palavra. Essa sensação não era fácil. Viver com propósito exige maturidade. Às vezes, Isaque se sentia sozinho, como se ninguém pudesse realmente entendê-lo. Mas, mesmo nesses momentos, ele sentia paz. Uma paz que vinha de dentro como um eco do que Deus havia feito por ele. É assim que a presença de Deus age, não precisa ser barulhenta para ser forte. A vida ao lado de Sara e Abraão continuava. O carinho da mãe e a firmeza do pai formavam um equilíbrio que dava segurança a Isaque. Mas tudo começou a mudar de novo quando Sara percebeu que havia tensão entre Isaque e Ismael, seu meio-irmão. Sara sabia que havia algo especial sobre Isaque. Ela sentia que precisava protegê-lo, mesmo que isso significasse tomar decisões difíceis. Ela conversou com Abraão e o convenceu de que Ismael e sua mãe, Agar, precisavam seguir outro caminho. Isaque viu a despedida com tristeza. Não era fácil perder alguém da família. Ele não entendia bem o motivo, mas sentia que estava sendo separado para algo diferente. Esse foi o primeiro momento em que Isaque percebeu que seu caminho seria solitário. Desde então, ele começou a lidar com um tipo de responsabilidade que não se vê, mas que pesa, a responsabilidade de representar uma promessa. Depois da partida de Ismael, tudo parecia mais calmo, mas Isaque sabia que algo havia mudado. Ele era agora o único herdeiro da aliança de Deus com Abraão. Isso o fazia pensar, refletir, crescer por dentro. Os dias passavam e ele sentia que o olhar do pai sobre ele estava cada vez mais atento. Era como se Abraão visse nele o futuro, o elo entre o passado e o que ainda viria. Isaque queria honrar essa confiança. E mesmo sem saber todos os detalhes do plano de Deus, ele continuava firme. Às vezes, Deus não revela tudo de uma vez. Ele mostra só o próximo passo. E foi assim que Isaque viveu. Um passo de cada vez, mas sempre com fé. Essa fé foi colocada à prova de novo quando a dor bateu à porta. O tempo passou e Sara adoeceu. Isaque via sua mãe perder forças dia após dia. Ela, que havia sido sua maior proteção, agora precisava de cuidado. Isaque ficou ao lado dela até o fim. Ele lembrava das histórias que ela contava, das orações que fazia antes de dormir, do carinho em cada palavra. Quando Sara morreu, um vazio enorme se instalou em seu coração. Ele sentiu que uma parte da sua infância havia ido embora.
mas também sentiu que agora era hora de amadurecer de verdade. A dor da perda ensina lições que a alegria não consegue ensinar. Ensina a valorizar o tempo, a presença, o silêncio. Isaac aprendeu tudo isso, e mesmo com o coração partido, ele continuou. O tempo passou e Isaac começou a sentir o peso da responsabilidade. Agora era ele quem precisava continuar o que Deus havia começado com seu pai. A promessa não podia parar. Abraão, já idoso, percebeu que era hora de encontrar uma esposa para Isaac. Mas não podia ser qualquer mulher. Tinha que ser alguém que também tivesse fé. Alguém que estivesse disposta a caminhar com Isaac, mesmo sem saber o destino. Foi então que Abraão enviou um servo de confiança em busca de uma esposa em terras distantes. Isaac não teve controle sobre essa escolha. Ele apenas esperou. Mas essa espera foi diferente. Ele sabia que estava esperando algo enviado por Deus. E quando esperamos com fé, a espera se transforma em preparação. Numa tarde calma, enquanto o sol descia e dourava os campos, Isaac caminhava sozinho. Seus pensamentos eram profundos. Ele pensava em tudo o que já tinha vivido. Pensava na promessa, no altar, na dor da despedida de Ismael e na perda da mãe. Era muita coisa para um só coração. Mas Isaac aprendeu a conviver com o silêncio. Foi nesse silêncio que ele cresceu. E foi nesse mesmo silêncio que algo novo se aproximou. De longe, ele viu uma caravana chegando. Seu coração bateu mais forte sem saber o motivo. À frente, montada num camelo, estava uma mulher com o rosto coberto. Seus olhos curiosos encontraram os de Isaac e, por um instante, tudo parou. Aquela era Rebeca. O servo de Abraão havia cumprido a missão. Isaac não precisou de muitas palavras. Às vezes, quando algo é de Deus, a gente sente antes mesmo de entender. Rebeca desceu do camelo e, de forma simples, se apresentou. Havia algo nela que acalmava o coração. Uma leveza, uma força tranquila. Isaac sentiu que ela era diferente. Rebeca não era só bonita, era firme, corajosa, de alma aberta. Ela tinha disposição para caminhar ao lado dele, mesmo sem saber o que o futuro traria. Aquilo foi mais do que um encontro, foi o início de uma nova etapa. Isaac levou Rebeca para sua tenda e, pela primeira vez desde a morte de Sara, ele voltou a sorrir de verdade. Rebeca trouxe luz para dentro da casa, trouxe presença. Com ela, os dias voltaram a ter cor. Juntos, eles construíram um relacionamento baseado na fé e no respeito. Dividiam as tarefas do dia, os momentos simples, os silêncios, tudo era partilhado. E nessa partilha nasceu uma aliança. Mas como toda caminhada de fé, essa também teve desafios. O tempo passou e Rebeca não conseguia engravidar. O peso da promessa voltou a assombrar Isaac. Como continuar o plano de Deus sem filhos? Ele sentia o peso do tempo e da responsabilidade crescendo. Mas ao invés de se desesperar, ele se voltou para Deus. Passou dias em oração, em silêncio, buscando direção. E ali, em sua dor, encontrou novamente a fé que sempre o guiou. Rebeca também orava. Sabia que o desejo de ser mãe não era só dela, era de um povo inteiro. E então, um dia, o impossível aconteceu mais uma vez. Rebeca engravidou, mas logo percebeu que havia algo estranho. Dentro dela, os bebês pareciam lutar. Ela orou, buscou respostas, e Deus respondeu. Havia 2 filhos em seu ventre, e o maior serviria ao menor. Essa revelação deixou Rebeca dividida. Sabia que aquilo mudaria o futuro da família. Quando chegou o dia do nascimento, nasceram os gêmeos. Primeiro veio Esaú, forte e peludo. Depois veio Jacó, segurando o calcanhar do irmão. Desde o início, os dois já mostravam que seriam muito diferentes. E realmente foram. Esaú era aventureiro, gostava do campo, da caça, da liberdade. Jacó era mais calmo, caseiro, observador.
Com o passar dos anos, essas diferenças ficaram ainda mais claras. Isaque tinha uma preferência por Esaú, Rebeca por Jacó. Essa divisão, mesmo sutil, plantou uma semente de rivalidade entre os irmãos. Uma semente que cresceria com o tempo. Isaque, talvez por não querer conflitos, ignorava os sinais. Mas o silêncio dentro da família começou a se tornar pesado. É assim que muitas feridas nascem quando a gente finge que está tudo bem. Mesmo assim, a vida seguia. Isaque tentava manter a paz, administrar os conflitos e seguir com fé. Ele ainda lembrava da promessa, ainda sentia o chamado. Mas agora, ele percebia que ser pai também era um campo de prova. Educar dois filhos tão diferentes, equilibrar afetos e decisões, tudo isso exigia sabedoria. E nem sempre ele sabia o que fazer. Muitas vezes, confiava apenas em Deus. Sabia que, mesmo entre conflitos e escolhas erradas, o plano divino continuava vivo. Porque Deus não desiste daquilo que ele começa. O tempo passou, e a tensão entre Esaú e Jacó crescia em silêncio. Eles não brigavam o tempo todo, mas era visível que algo os separava. Um dia, Esaú voltou do campo exausto, com fome e pressa. Jacó estava cozinhando um guisado. Esaú pediu um prato, mas Jacó aproveitou a situação. Propôs um acordo. Ele daria a comida, mas Esaú teria que ceder o direito de primogenitura. Esaú, impulsivo e faminto, aceitou. Por um prato de lentilhas, trocou algo sagrado. Isaque não soube disso imediatamente, mas quando soube, não levou a sério. Achou que fosse apenas uma brincadeira de irmãos. O problema é que Jacó não achava que era brincadeira. Ele acreditava que aquilo era real. E, no fundo, carregava no coração a ideia de que ele era o escolhido, como sua mãe ouvira de Deus antes do nascimento. A história mostra que pequenas escolhas, feitas no impulso, podem mudar destinos inteiros. Esaú desprezou algo que tinha valor eterno. Jacó, mesmo agindo com astúcia, desejava algo que vinha de Deus. O tempo revelaria as consequências disso. Anos depois, Isaque já estava velho, seus olhos fracos, sua força diminuída. Ele sabia que estava chegando o momento de passar adiante a bênção da promessa. Chamou Esaú e pediu que ele caçasse algo saboroso e preparasse um prato especial, como costumava fazer. Depois disso, Isaque o abençoaria como primogênito. Mas Rebeca ouviu tudo e lembrou da palavra que recebeu de Deus. Acreditava que a bênção deveria ser de Jacó. Então, rapidamente criou um plano. Vestiu Jacó com as roupas de Esaú, cobriu seus braços com pele de cabra e preparou a comida. Jacó hesitou, mas confiou na mãe. Foi até a tenda do pai e se apresentou como Esaú. Isaque, confuso, achou a voz estranha, mas ao tocar o filho e sentir o cheiro das roupas, se convenceu. Comeu, abençoou Jacó e transferiu para ele toda a autoridade espiritual e o direito de continuar o plano de Deus. Pouco tempo depois, Esaú chegou, feliz e pronto para receber a bênção. Quando Isaque percebeu que havia sido enganado, tremeu. Não porque se sentia traído, mas porque entendeu que o plano de Deus se cumpria mesmo nos caminhos mais inesperados. Esaú chorou. Implorou por outra bênção, mas Isaque sabia que a palavra dita tinha valor. Era algo espiritual. Não havia como voltar atrás. Desde aquele momento, nasceu um ódio profundo no coração de Esaú. Ele prometeu a si mesmo que se vingaria de Jacó. Isaque, ao ver os olhos do filho cheios de dor, sentiu o peso de tudo o que havia acontecido. A paz que ele tanto buscava agora estava quebrada. A família estava dividida. Rebeca, percebendo o perigo, aconselhou Jacó a fugir. Ir para longe, até que a ira do irmão passasse. Antes da partida, Isaque chamou Jacó e o abençoou novamente. Não com engano, mas com verdade. Reconheceu que havia um plano maior e que Jacó faria parte dele. Isaque
o olhou com tristeza e esperança. Sabia que aquele caminho seria difícil, cheio de provações, mas também sabia que Deus o acompanharia. Ver o filho partir foi uma dor silenciosa. Uma dor que muitos pais conhecem, a de ver um filho seguir um caminho que o afasta, mesmo que por necessidade. Isaac ficou só. A tenda estava vazia, o coração também. Nos dias que seguiram, Isaac se recolheu. Pensava muito, rezava muito. Tentava entender como tudo chegou àquele ponto. Mas mesmo sem todas as respostas, ele decidiu confiar. Às vezes, a gente não precisa entender tudo. Só confiar que Deus continua agindo, mesmo em meio à bagunça que a gente cria. Isaac sabia disso. Ele conhecia a fidelidade de Deus. Com a partida de Jacó, a casa de Isaac ficou mais silenciosa. A ausência do filho mais novo era sentida em cada canto. E mesmo com Esaú ainda por perto, havia um vazio que não podia ser preenchido. Isaac tentava se aproximar de Esaú, mas o olhar do filho carregava mágoa. Havia raiva, frustração e uma dor que não se curava com palavras. Esaú se casou com mulheres de outras terras, buscando construir sua vida de forma independente. Isaac observava tudo com um sentimento misto de aceitação e tristeza. Ele entendia que o coração ferido de Esaú precisava de tempo, mas também sabia que o plano de Deus não estava perdido. Mesmo quando os laços familiares se quebram, Deus continua trabalhando por dentro, nos lugares onde ninguém vê. Enquanto isso, Jacó caminhava longe, sozinho, mas carregando a bênção do pai. Isaac, mesmo sem notícias, orava por ele. Confiava que Deus o guiaria. Foi nesse tempo de espera que Isaac começou a perceber algo importante. A fé também é saber esperar. Nem tudo acontece no nosso tempo. Às vezes a promessa demora, às vezes dói, mas se vem de Deus, ela se cumpre. A maior parte da vida de Isaac foi vivida no silêncio. Mas foi nesse silêncio que ele construiu sua história. Não com grandes vitórias, mas com constância, com paciência, com fidelidade. Sua fé não era barulhenta, mas firme como rocha. E é essa fé que nos ensina que permanecer é tão importante quanto conquistar. Mais tarde, Isaac decidiu mudar de lugar. Junto com sua família e seus servos, foi morar em Gerar, uma terra dos filisteus. A mudança era uma tentativa de recomeço, deixar para trás o peso das lembranças, encontrar um novo ar. Mas em Gerar, Isaac enfrentou novos desafios. A terra era seca, a água era difícil de encontrar. Então, ele começou a reabrir os poços que Abraão havia cavado no passado. Poço por poço, Isaac trabalhava. Mas cada vez que encontrava água, os pastores filisteus apareciam dizendo que aquele poço era deles. Isaac não brigava, não discutia, simplesmente saía e cavava outro, e outro, e outro. Esse comportamento mostrava quem ele era. Alguém que preferia a paz, que confiava que Deus daria o espaço certo, na hora certa. Ele entendia que brigar por território era perder energia. Ele sabia que o que era dele, ninguém tiraria. Isso é sabedoria. Às vezes, a maior vitória é saber recuar e seguir em frente. Isaac continuou cavando, com perseverança, até que finalmente encontrou um lugar onde ninguém contestou. Um espaço tranquilo, com água abundante. Ele chamou esse poço de Reobote, que significa espaço amplo. Isaac disse: "Agora o Senhor nos deu espaço para prosperarmos na terra." Aquilo era mais do que um poço, era uma confirmação de que a paciência vale a pena. De que quando você planta paz, colhe paz. Pouco depois, o próprio rei Abimeleque foi ao encontro de Isaac. Queria fazer um acordo de paz. Ele havia percebido algo. Disse: "Vimos claramente que o Senhor está contigo." Essas palavras tocaram o coração de Isaac. Ele não precisou conquistar nada à força. Sua fidelidade chamou a atenção até dos que antes eram rivais.
Eles selaram um pacto, comeram juntos e fizeram um juramento de respeito. Isaque entendeu que sua maneira de viver, silenciosa e firme, estava dando frutos. Isaque viveu um tempo de estabilidade depois do pacto com Abimeleque. A paz finalmente havia chegado. Seus rebanhos cresceram, a terra deu frutos, e os servos trabalhavam com dedicação. Tudo parecia estar no lugar. Mas mesmo em meio à prosperidade, o coração de Isaque continuava inquieto. Ele pensava nos filhos. Sentia saudade de Jacó e ainda via nos olhos de Esaú uma dor não curada. Mesmo com o tempo passando, as feridas antigas ainda sangravam em silêncio. Isaque desejava ver os dois juntos novamente. Sonhava com uma família restaurada, mas não sabia se isso aconteceria em sua vida. O que ele podia fazer era continuar orando, continuar acreditando. Porque a fé verdadeira não é só confiar no que Deus já fez, mas também no que ainda está por vir. Em sua velhice, Isaque passou a contemplar mais do que agir. Sentava na entrada da tenda e olhava o horizonte. Às vezes em silêncio, outras vezes lembrando em voz alta as promessas que ouviu quando era menino. Ele se lembrava do Monte Moriá, do dia em que achou que seria o fim, mas foi o começo de tudo. Lembrava da ternura de Sara, da força de Abraão, da chegada de Rebeca. Cada memória era como uma peça de um grande plano que ele não controlava, mas fazia parte. A tenda que antes abrigava uma família inteira agora era mais vazia. Mas mesmo no silêncio, ele sentia a presença de Deus. Porque quem constrói a vida com fé nunca está sozinho. Nos últimos anos, Isaque entendeu que o mais importante não era quanto ele conquistou, mas o que ele deixou. E o que ele deixou foi um exemplo. Uma vida de perseverança, uma fé sem barulho, mas cheia de força. Ele não foi como Abraão, que saiu da sua terra para viver o desconhecido, nem como Jacó, que lutou com anjos e fugiu de casa. Isaque foi aquele que permaneceu, que cuidou do que recebeu, que construiu em cima das promessas que herdou. E essa também é uma forma de coragem. Às vezes, é mais difícil ficar firme do que sair para batalhar. Isaque não viu o reencontro dos filhos, não pôde abraçar Jacó novamente, mas morreu em paz, acreditando que Deus continuaria o que começou. Ele sabia que as promessas não terminam com uma geração. Sabia que sua vida era apenas um capítulo de uma história muito maior. Uma história escrita com fé, sacrifício, perdão e esperança. O legado de Isaque nos ensina que confiar em Deus não é sobre entender tudo, é sobre caminhar mesmo sem ver. É sobre cavar poços em terra seca, esperar quando tudo parece parado, escolher a paz quando o mundo quer guerra. A história de Isaque mostra que a verdadeira força está na serenidade e que a fé silenciosa, vivida no dia a dia, tem poder para transformar gerações inteiras. Não importa o tamanho da sua história. Se ela for construída com Deus, ela sempre terá valor. Assim como Isaque, somos chamados a confiar, porque o que Deus promete, Ele cumpre.